Olá, tudo bom, irmão? Voltei aqui. A gente estava tentando conectar, mas estava muito ruim a conexão. Então eu fiz uma conexão, tentei novamente aqui para ver se a qualidade fica melhor. E aí vamos tentar novamente. Ótimo, perfeito. Vamos ver se agora fica mais estável. Ah, agora sim, retomando. Estamos de volta. Sim, estava muito falha a conexão, então consegui entrar. Então eu retomei aqui. Eu fiz uma outra conexão por um outro provedor para ver se agora fica mais estável. E eu queria pedir que você se apresentasse novamente, por favor, para quem perdeu o vídeo anterior. E vou retomar as perguntas, né, para que as pessoas não percam acesso a essas informações, porque isso é muito importante para muitos irmãos e irmãs. Perfeito. Boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe Ferreira, eu sou advogado, especialista em direito civil e processo civil. Milito nas varas cíveis, família, sucessões e também no direito criminal. Eu estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas a respeito de guarda e pensão alimentícia nesse período de pandemia global que o mundo está vivenciando. Perfeito, irmão. E aí, como a gente estava falando antes, uma dúvida que surge muito, né, é o direito da mãe, né, de restringir a presença da criança com o pai. E aí a gente recebeu uma pergunta de um irmão se a mãe podia impedi-lo de ficar com a criança por pirraça, né? Aí quando perguntamos a ele o que era pirraça, ela disse que era porque nesse período de pandemia está tudo muito perigoso, a criança podia se contaminar, então ele não ia levar a criança na sexta-feira passada e ele não levou porque ela não deixou. Ela tá certa? É isso mesmo? Pois bem, é muito comum que isso aconteça, em especial nesse período atípico, né, que o mundo está vivenciando. Pois bem, o simples fato da gente estar passando por um período de pandemia não é razão suficiente para que os pais impeçam o convívio do outro, a criança. O que se deve fazer nesse caso é um acordo. Tem que o convívio entre o menor e ambos os genitores ele precisa ser mantido, ele não pode deixar de acontecer, embora seja por meios virtuais. A convivência de forma física ela só vai poder ser impedida no caso de oferecer risco eminente ao menor. Nesse caso, a gente precisa nortear esse debate sobre o princípio do melhor interesse do menor, que é um princípio implícito no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Constituição Federal, que visa garantir que a criança ela sempre tenha o que há de melhor. O benefício da criança tem que ser colocado em primeiro lugar. Estou falando aqui numa linguagem bem simples, para que todo mundo que está nos acompanhando consiga compreender que o interesse do menor ele vai ser sempre colocado à frente das questões pessoais de ambos os pais. Então, seja a mãe ou seja o pai, ele não vai poder impedir. Embora a gente esteja passando por essa pandemia, a convivência ela tem que ser mantida ou de forma virtual ou de forma física, desde que não ofereça risco à criança. Ah, perfeito. Então, a forma virtual está prevista por lei também. Se ela fizer uma live, por exemplo, conta como convívio também? Conta como contato? Então, a situação de pandemia global é uma situação muito recente, então a gente ainda não tem legislação que dispõe sobre. Mas há um entendimento de que, no caso, para contemplar o melhor interesse do menor, a convivência virtual ela pode acontecer de forma excepcional. Essa é uma excepcionalidade desse período de pandemia. A gente pode trabalhar com a hipótese de que um dos genitores esteja no grupo de risco ou esteja com suspeita de contaminação.
isso não é razão suficiente para que ele não conviva com o filho. Então, a convivência virtual vai poder acontecer nesse caso. Mas sempre que possível, sempre que não ofereça nenhum risco para a criança, a convivência ela vai acontecer de forma física, de forma presencial. Perfeito. A gente sabe que a maior parte da população negra é empreendedora ou trabalha de forma informal. E nesse momento de quarentena, muitas pessoas estão sem emprego. Isso é argumento para não pagar a pensão alimentícia? É uma questão também muito questionada, até em períodos, digamos, normais, né? Se o desemprego ele é ou não razão suficiente para não prestação alimentar. Pois bem, a resposta é não. A prestação de alimentos ela precisa acontecer, embora o alimentante seja desempregado. Geralmente, na sentença que prevê a prestação de alimentos, ela já traz uma previsão sobre a hipótese do alimentante estar numa situação de desemprego. Geralmente, ele contribui com uma quantia menor do que ele contribuiria se ele tivesse empregado. Porém, a gente sabe que nesse período muita gente perdeu o emprego de forma repentina, que a receita de muitas pessoas caíram, muitos empreendedores sequer estão conseguindo trabalhar. Então, esse valor da prestação alimentar, ele merece ser revisto. Mas a gente precisa destacar também que os prazos processuais eles estão todos suspensos até o dia 30 de abril, por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Então, ambos os genitores precisam fazer um acordo, embora que esse acordo seja extrajudicial, mas esse acordo precisa acontecer até para evitar uma futura execução de alimentos que vai acarretar em prisão daquela pessoa que não está prestando os alimentos. E, posteriormente, esse acordo deve ser levado ao conhecimento do juiz, mas esse acordo ele vai ter validade excepcional apenas enquanto durar esse período de pandemia. Acordo de revisão alimentar ele pode acontecer a qualquer tempo, mas ele sempre vai acontecer com homologação judicial. Nesse período em especial, excepcionalmente, os genitores eles podem realizar um acordo extrajudicial e levar ao conhecimento do Poder Judiciário posteriormente, sempre contemplando o melhor interesse do menor. Perfeito. Eu tenho um aluno que a empresa dele não o demitiu, mas reduziu de 40 horas a jornada de trabalho para 30. E aí houve uma redução de salário. Nesse caso, ele teria um desconto também na pensão ou o valor permanece? Em regra, o valor permanece. Esse desconto na pensão, essa redução, essa redução na pensão, esse desconto na prestação de alimentos, ela só vai acontecer em sede de processo judicial de revisão de alimentos. Porém, nesse período excepcional, ele pode estar conversando com a outra parte, com a genitora ou o genitor da criança, com o guardião, e os dois estabelecerem um acordo de natureza excepcional enquanto durar essa redução salarial. O que não pode acontecer é que o alimentante ele cesse completamente a prestação alimentar. Isso não pode acontecer em nenhuma hipótese. Mas esses acordos eles poderão ser realizados, porque tudo que tem acontecido nesse momento deve ser levado em consideração o período de pandemia que o mundo está vivenciando. Perfeito. Esses acordos, eles são informais ou devem ser comunicados à justiça, ao advogado, ou o que for? Sempre que possível, esse acordo ele deve ser realizado na presença de um advogado ou de um defensor público. Na impossibilidade, esse acordo ele pode ser realizado de forma mais informal e comunicado ao Poder Judiciário o mais breve possível. Ou seja, tão logo um dos genitores tenha acesso ao Poder Judiciário, tão logo os prazos processuais eles voltem a tramitar, os fóruns voltem a abrir regularmente, esse acordo ele deve ser comunicado ao juiz, até para resguardar o alimentante.
Por quê? É muito comum que esses acordos aconteçam de forma verbal e não tem nenhuma prova material que o acordo foi feito. E futuramente o guardião ele entre com a execução de alimentos pedindo para que esses alimentos sejam pagos de forma retroativa e às vezes ele vem até com pedido de prisão. No direito, a gente tem uma máxima que diz o seguinte: quem paga mal, paga duas vezes. Então, qualquer pagamento ele deve ser sempre formalizado, seja por recibo, se esse acordo foi feito ali entre os pais, ele deve ser escrito, ele deve ser assinado, ele deve ser levado ao conhecimento do Poder Judiciário para homologação assim que possível. Perfeito. A gente só ouve falar em homem, né? Em pai que não paga pensão, pai que não honra o compromisso. É só pai que tem que pagar a pensão? É só o homem? Ou existe algum caso em que a esposa, a mãe da criança, deve pagar a pensão? Então, essa questão ela é respondida lá na Constituição Federal, quando a Constituição diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, na hipótese do pai ser o guardião, ser o responsável pelo menor a maior parte do tempo, a mãe será a prestadora de alimentos. Não necessariamente apenas o pai deverá prestar alimentos. É comum que a gente veja a maioria de mães como guardiãs e recebendo os alimentos, tendo em vista essa cultura patriarcal que o nosso país tem, também essa cultura machista, né, de que a mãe é sempre responsável pelo cuidado e o homem está sempre naquela posição de sair para trabalhar e garantir o sustento. Mas, aos olhos da lei, homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, na hipótese do homem ser o guardião, a mulher ela vai prestar os alimentos regularmente, não tem nenhuma regra diferente, é exatamente igual para homens e mulheres. Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento, irmão, ou escurecimento, né? Como a galera prefere falar. Tem algumas perguntas aqui dos nossos membros, colaboradores, pessoal que estava acompanhando aqui com a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, vamos lá. Pergunta. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Que ela passou e aí eu não li na hora, ela subiu. Ah, tá aqui, o Leonardo. Quando os avós ou outros parentes na linha sucessória são obrigados a pagar a pensão no lugar dos progenitores, existe isso? Sim, sim. É o que a gente chama no direito de pedido de alimentos avoengos, ou seja, quando os avós eles têm que prestar alimentos ao menor. Em que hipótese isso vai acontecer? Na hipótese de que o genitor ele seja completamente impedido ou incapaz de realizar essa prestação de alimentos. Por exemplo, vamos pegar a hipótese aqui de que o pai, o genitor do menor, ele sofreu um acidente muito grave, ele não tem condição nenhuma de trabalhar e ele não tem renda. Nesse caso, os avós eles poderão ser responsáveis pela prestação alimentar. Ou no caso de falecimento também do genitor, os avós eles poderão ser responsáveis também pela prestação alimentar. Mas nesse caso, e também nos outros casos que a gente já comentou, o juiz ele sempre vai analisar a prestação alimentar pelo binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem pede. Então, a situação dos avós ela vai ser avaliada judicialmente para ver se eles têm condições de realizar, de custear esse pagamento de alimentos e o juiz vai fixar o valor. Perfeito. Muito obrigado, João. Muito bom. A gente recebeu uma dúvida também de muitos irmãos e irmãs, que é como é estipulado esse valor. Se ele é um percentual da renda mensal do progenitor ou se ele é um valor fixo em reais.
É muito comum a gente ver as pessoas questionando esse percentual. Tem muita gente que acredita que o percentual é 30%, mas não. A lei de alimentos e o Código Civil de Processo Civil, ele não contempla um percentual fixo para prestação alimentar. Como eu havia comentado anteriormente, o juiz ele sempre vai analisar a prestação alimentar pelo binômio necessidade, possibilidade. Ou seja, quem pode mais vai pagar mais, quem pode menos vai pagar um pouco menos. A gente pode pegar um exemplo aí de alguns famosos, por exemplo. Alguns anos atrás, no Brasil, ficou muito comentado sobre a pensão alimentícia do filho do jogador de futebol Neymar, que era uma pensão num valor bem expressivo. Por que isso aconteceu no caso dele? Porque ele é um cidadão que tem um poder aquisitivo maior, ou seja, ele tem condições de ofertar. Não seria razoável que o Poder Judiciário determinasse que o jogador Neymar cuidasse, prestasse alimentos ao filho dele com 30% de um salário mínimo, que para ele é quase nada. Então, o juiz sempre vai analisar essa questão. Quem pode mais vai contribuir com mais e quem pode menos vai contribuir com um pouco menos. Perfeito. Excelente, irmão. Muito obrigado. Deixa eu ver se vou mais alguma pergunta aqui nos comentários. Tem um irmão feliz aqui que vai ser pai de novo. Parabéns! Tá comentando em primeira mão, irmão Tomari vai. Parabéns, irmão. Paternidade é linda, é uma das coisas mais maravilhosas que eu experimentei até hoje, então eu te parabenizo. Se tiver alguma dúvida, irmão, entre no nosso coletivo Pais Pretos Presentes, a gente conversa sobre tudo lá, especialmente sobre essa parte. Então você vai crescer muito nas discussões com a gente. Então acesse o link no nosso perfil e entre nos nossos grupos. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Em caso de guarda compartilhada, há estabelecimento de pensão para uma das partes? Pois bem, no caso de guarda compartilhada, a gente precisa analisar de que modo acontece na prática o compartilhamento dessa guarda. É muito comum que na guarda compartilhada o menor ele fique durante a semana inteira com um dos genitores e passe apenas o final de semana com o outro. Nesse caso, a prestação alimentar precisa acontecer porque quem fica mais tempo com o menor, ele suporta um ônus maior, ele tem uma despesa maior. Então, a outra parte, ela precisa oferecer esses alimentos, ela precisa prestar esses alimentos. Na hipótese que é raro acontecer, mas as situações que as pessoas conseguem de compartilhar a guarda em períodos exatamente iguais, os alimentos eles podem ser dispensados, desde que esse acordo ele aconteça em sede judicial também, porque precisa ficar comprovado, eles conseguem manter o sustento do menor durante o período que o menor esteja sob a sua responsabilidade, sob a sua guarda. Então, isso vai depender, isso não é uma coisa exata, vai depender do caso concreto. Perfeito. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma pergunta, além daquelas que nós já previmos. Não, aqui não tem nenhuma outra, então vou trazer as perguntas, né, que surgiram no nosso coletivo, né, quando a gente perguntou sobre esse tema, se alguém tinha alguma dúvida, alguma questão para trazer. Uma dúvida que surgiu muito entre alguns membros é se é possível o parcelamento da pensão alimentícia. Muitos irmãos perguntaram isso em função desse cenário de crise, né? É possível só a redução ou tem a possibilidade de parcelar num acordo também? Ou não tem essa chance? Pergunta excelente, é uma dúvida também muito comum. Sim, o parcelamento ele é possível. Quando a pensão ela está em atraso, é comum que o alimentante ele ofereça o parcelamento
inclusive para evitar a prisão civil. É importante destacar que no Brasil, após o Pacto de São José da Costa Rica, a única hipótese de prisão civil é do devedor de pensão alimentícia. Então, geralmente, quando o guardião ele ingressa judicialmente com uma ação de execução de alimentos, o alimentante, que não tem condições naquele momento de arcar com toda a despesa dos alimentos em atraso, ele pode oferecer o parcelamento. Isso pode acontecer também em sede de acordo, né? A gente sempre recomenda o diálogo, a gente sempre recomenda que aconteça o acordo. Então, o acordo entre ambos os genitores ele pode acontecer e esse parcelamento, sim, ele pode ser realizado e o acordo vai ser homologado pelo Poder Judiciário. Perfeito. Alguns irmãos vieram uma pergunta interessante para a gente. Eles perguntaram se essa opção da prisão, se ela não se resume num punitivismo, já que prender esse pai não vai nem levar o alimento à criança, nem vai levar o convívio, nem vai levar um acordo e nem vai ter solução alguma. Tem alguma base racional, alguma lógica por trás da prisão por falta de pagamento de pensão? Pois bem, esse é um assunto de uma profundidade excepcional. Seria até legal que a gente pudesse conversar só sobre esse tema em uma live posterior, porque o punitivismo penal nesse país é um problema urgente, é um problema que precisa ser discutido, haja vista que nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. E, de fato, a prisão civil do devedor de pensão alimentícia, ele não traz um retorno prático. Ele simplesmente compele o indivíduo a prestar os alimentos de forma mais rápida. Mas há situações que o cidadão ele simplesmente não consegue arcar com esses alimentos, ele não consegue pagar. Então ele vai ficar preso, ele não vai ter convívio. Prestação de alimentos também não impõe que o indivíduo ame o filho, ou a prole, né, infelizmente. Então a gente acaba entrando numa questão de política criminal, porque embora seja uma prisão civil, mas ela é uma prisão que na prática ela acaba não trazendo muitos efeitos práticos. Isso tem sido tão discutido no direito de família que os juízes agora, os tribunais, a jurisprudência, eles têm se posicionado de forma diferente, até para evitar a prisão ou cumulativa com a prisão. Porque a gente precisa destacar também que tem casos em que o alimentante ele vai preso. Existem casos, pasmem, né, que o alimentante ele prefere ser preso do que prestar os alimentos. Infelizmente, a gente tem esses casos. E então os tribunais têm tomado quais medidas? A inscrição do nome do alimentante no SPC Serasa, há situações também de apreensão de passaporte, apreensão de CNH, para impedir a circulação do sujeito, para compelir o alimentante a prestar os alimentos de maneira integral ao seu filho. Porque o interesse do menor ele sempre vai ser colocado em primeiro lugar nessas situações. Perfeito, muito obrigado. Você como advogado, né, uma opinião pessoal, você é favorável a essa prisão ou acha ela problemática? Minha opinião pessoal a respeito disso não só sobre a prisão de alimentos, mas como a prisão em diversas outras modalidades que até o próprio Código Penal impõe como crime, ela acaba sendo desnecessária, porque o Poder Judiciário ele acaba inchando o sistema prisional e ele não consegue executar a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, que é trazer a ressocialização do cidadão, que é fazer com que o cidadão saia de lá uma pessoa melhor. No caso aí do alimentante,
que é fazer com que o cidadão ele preste os devidos cuidados ao seu filho. Então, na prática, a prisão civil ela não funciona muito. Eu acho que o nosso país ele precisa repensar as prisões, ele precisa repensar a política criminal, ele precisa repensar o punitivismo que é seletivo, que a gente sabe que as unidades prisionais desse país estão lotadas de homens, jovens, negros e periféricos. Tudo isso precisa ser discutido, a gente precisa trazer luz sobre esses assuntos, porque a prisão, na prática, ela acaba não resolvendo. Perfeito. A gente recebeu uma pergunta que eu nunca tinha pensado sobre, que é no caso do falecimento, né, desse pai. A guarda compartilhada, ela é cancelada automaticamente com o óbito, né, desse pai, ou os avós passam a ter o direito a essa visita regular da criança? O processo, uma das formas de extinção do processo é o falecimento. Então, se o genitor ele faleceu, então a guarda que era compartilhada ela passa a ser unilateral. Se os avós tiverem interesse na guarda, eles deverão ingressar em ação judicial específica, requerendo a guarda compartilhada, que também pode acontecer em forma de acordo. Há famílias que são muito bem resolvidas nesses aspectos e que sequer levam ao conhecimento do Poder Judiciário as questões relativas à guarda compartilhada. Isso é muito positivo, evita desgaste tanto para a família quanto para o menor. Mas na hipótese de não haver esse acordo extrajudicial, os avós podem sim requerer judicialmente a guarda compartilhada após o óbito do genitor. Perfeito. Então, nesse caso, o genitor que não quiser que a família desse pai tenha um convívio com a criança, ele tem todo o direito, todo o respaldo legal para não permitir esse convívio, então. O convívio com a família, ele precisa acontecer. Ele faz parte do princípio do melhor interesse do menor. Na prática, é muito comum que um dos genitores ele tente impedir esse convívio. São nessas hipóteses que o Poder Judiciário ele vai intervir. Porque o convívio ele sempre precisa acontecer. Há situações em que a família do genitor que faleceu não sequer tem interesse em conviver com o menor. Infelizmente, o Poder Judiciário, a sociedade enfrenta essas questões. Nesse caso, o menor vai permanecer na guarda unilateral do genitor que estiver vivo. Sim. Mas, na hipótese de na hipótese de familiares vivos do menor, sempre vai ser privilegiada a convivência. O menor ele precisa conviver com ambas as famílias, tanto paterna quanto materna. Perfeito. Tem uma dúvida que enviaram aqui nos comentários, eu não consegui ler a tempo. Esse acordo de parcelamento pode ser feito em comum acordo entre os pais ou precisa fazer entre o advogado e a lei junto, né? Ele pode ser só consensual sem comunicar a ninguém, não é isso? Esse tipo de acordo sem comunicar a ninguém são acordos muito perigosos. Como eu comentei aqui anteriormente. No direito, quem paga mal, paga duas vezes. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses acordos que não são comunicados a ninguém. O ideal seja que ambos os pais eles entrem no consenso, estabeleçam um acordo e comuniquem que eles fizeram esse acordo lá dentro do processo de alimentos, para que o juiz tenha conhecimento, para que os advogados tenham conhecimento. O juiz ele não vai impor um acordo diferente. Os advogados eles não vão interferir no acordo que as partes chegaram. É importante que esse acordo seja razoável sempre, tá? Sempre visando o melhor interesse do menor. Mas se as partes já chegaram num acordo, o juiz ele não vai intervir nesse acordo. O juiz só vai homologar. Mas é importante que a homologação aconteça para que lá na frente esse genitor não tenha que pagar de novo
ou ele não tem que passar por um processo de execução e de prisão civil. Perfeito. É como o pessoal fala, né? A galera mais informal diz que o que vale é o escrito, né? Então, se não está escrito, você Exatamente. não pode provar, né? Leonardo perguntou: o direito ao convívio é da criança, certo? Ou também são dos familiares? O direito é da criança. A gente está visando aqui o melhor interesse do menor. Mas a criança ela precisa encontrar nos familiares um ambiente receptivo para que esse convívio aconteça. Nas raras hipóteses dos familiares não conseguir proporcionar à criança esse ambiente saudável para a convivência, é melhor, é mais interessante para a criança que o convívio não aconteça. Lembrando que essas são raras exceções. Na grande maioria dos casos, a família ela tem interesse em receber e conviver com a criança, e esse interesse é da criança. É importante que ambos os genitores não criem empecilhos com a convivência, não se coloque as relações pessoais, a gente acaba entrando aí nas questões relativas à alienação parental. Perfeito. Então, no caso dos avós, por exemplo, tios, se o genitor não quiser, essas pessoas não vão ter a companhia, a presença e o acesso à criança, né? É um direito do progenitor decidir quem vai ter acesso, né? Essa é uma questão muito complicada, porque acesso e convívio são questões que, na prática, elas se revelam máximas muito diferentes. Por exemplo, o guarda. Não é porque a família tem um determinado convívio com a criança que ela especificamente tem a guarda da criança. O progenitor, ele é o guardião, então ele vai filtrar ali com quem a criança vai conviver, porque a criança ela não tem essa capacidade de decidir as suas relações pessoais, a sua convivência. Tudo isso vai passar pelo crivo e pelo filtro do progenitor. Mas é sempre recomendável que o genitor ofereça para a criança e garanta para a criança o convívio com todos os seus familiares, tanto maternos quanto paternos. Mas, na prática, sim, o progenitor ele vai selecionar com quem que a criança vai conviver. Mas isso não é saudável, é importante destacar isso. Perfeito, muito bom, irmão. Bom, eu acho que nós cobrimos aquelas perguntas que trouxeram aqui para gente. Tem mais alguma questão que é comum aparecer sobre guarda ou sobre pensão alimentícia que nós não cobrimos, que você gostaria de trazer? É muito comum também as questões relativas à viagem. Um dos genitores querem viajar com o menor. É muito comum também em relação à data de aniversário, a feriados, passa o Natal com quem, ou passa o Ano Novo com quem. O que é recomendável é que todas essas questões já tenham sido contempladas num acordo de guarda. Por exemplo, todos os anos ímpares, o Natal, o menor vai passar com a mãe, e os anos pares com o pai. E o Réveillon vai ser o inverso. O Dia das Mães vai passar com a mãe, por óbvio. O Dia dos Pais vai passar com os pais. Embora esse Dia das Mães ou Dia dos Pais, ele caia numa data que seria direito do outro genitor a estar com a guarda da criança, nas hipóteses de guarda compartilhada. Isso é muito comum, isso acontece demais, a gente sempre recebe essas demandas no escritório, e nos acordos de alimentos a gente trata sobre alimentos, guardas e regulamentação de visitas, tudo dentro de um processo só, e já contempla todas essas questões. Eu volto a frisar que o melhor caminho sempre é o acordo, para evitar
sofrimento tanto aos genitores quanto às crianças. Perfeito. Bom, deixa eu ver se houve mais algum questionamento. Ah, aqui, ó. Quando os pais separados têm religiões adversas e uma das partes proíbe que a criança frequente a religião do outro, isso configura um erro da parte que proíbe? Ou não? Ela tem esse direito? Pois bem, a religião é um direito individual. Apesar do Brasil ser um Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado que não tem uma religião oficial, mas também não é um Estado ateu. Ou seja, todo mundo tem direito de ter a religião que entende ser melhor para si. No caso do menor, o dia que o menor estiver sob guarda do pai, por exemplo, e o pai quiser levar ele para participar do culto da sua religião, a mãe ela não pode impedir isso. A lei não contempla esse tipo de impedimento. Bem como no dia que o menor estiver sobre a guarda da mãe e a mãe quiser levar para a cerimônia religiosa a qual ela participa, o pai também não pode impedir. Quando a criança ela for mais velha, quando se tornar um adulto, ela vai ter a liberdade de escolher. Ah, voltou. Quando a criança for adulta, que ela escolhe a religião a que vai pertencer. Quando é menor, você não Exatamente. pode. Deu uma falhazinha aqui na conexão, mas é o que eu dizia. Quando a criança for adulta, ela vai poder escolher a religião que ela entende ser melhor para si. É muito importante também que ambos os genitores eles não tentem alienar a criança e nem convencê-la a participar de nenhum segmento religioso. É diferente de você educar o seu filho da forma que você acha conveniente. Mas se a criança ela oferece resistência, se ela não gosta de participar, se a criança prefere não ir, é importante respeitar a vontade da criança. Mas eu volto a frisar que a lei não contempla que ambos os genitores impeçam que o outro leve a criança a participar dos cultos e celebrações religiosas. Perfeito, muito obrigado, irmão. Eu acho que alguém fez alguma pergunta. Se o pai batizar o filho na igreja sem a mãe saber, e aí, ele está incorrendo em crime? Não, a lei não trata sobre esse aspecto. Até porque o simples fato do batismo não traz qualquer prejuízo ao menor. Isso é uma questão simplesmente de crença, né? Há quem acredite e há quem não acredite. Mas o fato é que isso não traz nenhum prejuízo à criança. Então, o pai que batizou sem a mãe saber é uma pena, tanto para o próprio genitor quanto para a criança, né? Porque o batismo geralmente é um momento que envolve toda a família, mas não configura nenhum tipo de crime. Perfeito. E se for algum ritual que envolva corte de cabelo, por exemplo, ou alguma marca no corpo, isso configura crime ou é igual? Então, nesse caso, a gente volta a falar lá sobre o melhor interesse do menor. A Ah, gente não pode submeter o menor a nada que venha ferir, mutilar ou retirar parte do seu corpo sem concordância de ambos os genitores e mesmo quando há concordância, isso não pode ferir a integridade física do menor. A entendi. concordância que eu falo
por exemplo, o corte de cabelo. Como um simples corte de cabelo, ele, em tese, ele não fere a integridade física da criança, né? Eu digo em tese porque poderá haver exceções. Mas a gente não, os genitores, eles não podem submeter a criança a nenhum ritual, embora seja esse ritual religioso, que submeta a criança a nenhum tipo de sofrimento físico e nada que venha ferir a sua integridade física, de forma nenhuma. Perfeito. Por exemplo, o pessoal Hare Krishna, eles raspam a cabeça e deixam um rabinho de cavalo aqui atrás na nuca. Isso aí, então, seria... Estava dando o exemplo do ritual Hare Krishna, que eles raspam a cabeça e deixam um rabinho de cavalo. Isso aí, então, não seria correto sem a autorização do outro companheiro, né, no caso, ou companheira. É importante que haja uma concordância, apesar de isso não ser um tipo penal. A lei não diz que é crime, mas para evitar conflitos é importante que haja uma concordância. Ah, Mas perfeito. A irmã quem o falou... pratica não está incorrendo em crime. É importante frisar. Perfeito. Não é crime. A irmã falou que não é ferir nem mutilar, é ancestral igual a igreja. Mas esse exemplo da... esse exemplo da religião Hare Krishna é uma coisa hindu que não é... Eu acho que não é ancestral nossa, né, negra, pelo menos que a gente, culturalmente, não tem isso como ancestral. Então, não dá para usar esse argumento, né, de ancestralidade para fazer algo que o cônjuge, né, ou o pai da criança, ou mãe, enfim, não concordou, né? Ou esse argumento é válido? Eu posso falar que por ser da ancestralidade, eu posso fazer sim, porque é parte do nosso povo. É válido isso? Em sede judicial, em sede de discussão sobre esses assuntos, sempre vai ser analisado todo o contexto, né? O contexto familiar e o contexto que a criança está inserida. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui bem didático. Uma criança indígena, ela vai passar por algumas situações que uma criança não indígena não passaria. Isso faz parte da cultura daquele povo, isso é cultural. E a cultura ela sempre vai ser respeitada pelo Poder Judiciário. Então, vai se analisar todo o contexto antes do Poder Judiciário decidir se é certo ou se é errado submeter a criança a alguns rituais de natureza religiosa. Quer falar também, rapaz? Perfeito. Bom, vamos ver se tem mais perguntas, que nosso tempo vai acabar. O Instagram agora corta a live, né, quando chega no final. Então, vou correr para ver se tem mais alguma aqui. Ah, não teve nenhuma outra pergunta. Teve alguma questão que a gente não cobriu, mas que seria interessante trazer para a gente? Voltou. Eu acho que a gente tratou sobre diversos assuntos, a gente tirou bastante dúvidas. É verdade. E eu estou à disposição aí dentro do coletivo para ter mais esclarecimentos. Caso após essa live surjam novas dúvidas, é só deixar lá no direct, ou no meu direct, ou no direct do coletivo, que a gente vai respondendo, a gente vai tratar sobre esses aspectos e a gente pode também analisar a viabilidade de uma outra live falando sobre outros assuntos também. O pessoal aí que está acompanhando vai sugerir outros temas e a gente vai conversando. Perfeito. Qual é o seu contato, né? Como é que as pessoas
fazem para entrar em contato com você? Seu Instagram? Calma, menina. Seu e-mail? Tem alguma forma de contato? Para entrar em contato comigo é bem fácil. Esse é o meu Instagram pessoal. Ah, Então, qualquer pessoa consegue entrar em contato comigo no direct. E meu Instagram profissional é Felipe Ferreira Advocacia. Tudo junto. Lá no meu Instagram profissional, na bio, tem um link que leva direto ao meu contato do WhatsApp e de e-mail também. Então tá aí disponível para quem quiser entrar em contato e tirar dúvidas. Sigo à disposição. perfeito, irmão. Muito obrigado pelo contato, pela oportunidade de várias pessoas tirarem dúvida. Eu espero que nós tenhamos a oportunidade de trocar novamente. Eu te agradeço muito e peço sua permissão para salvar essa live no nosso canal do YouTube. Sim, pode salvar. É importante a gente levar luz, levar conhecimento ao máximo de pessoas possíveis. O conhecimento é libertador. E eu agradeço muito por poder participar dessa live, por poder estar ajudando tantas pessoas através do conhecimento que eu adquiri ao longo da carreira. Muito Muito obrigado, obrigado. irmão. Te agradeço imensamente. Te desejo uma boa noite, uma ótima semana. Obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Abraço. Irmandade, tivemos uma live incrível com o nosso irmão Felipe Ferreira, que tirou dúvidas importantíssimas sobre pensão e guarda compartilhada. Obrigado por quem esteve aqui com a gente. Essa live vai ficar salva no nosso canal no YouTube, tá bom? Se inscreve lá que todas as lives vão ser carregadas lá de agora em diante. Obrigado, Júlia. Obrigado pela companhia, pela presença. Júlia, Luiz, Iracema, Graça Ferreira. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pela companhia e pelo apoio de vocês, não só na live, mas em todos os momentos. Palmira, perdão, minha irmã, se eu me expressei mal, se pareceu que eu estava me referindo a alguma religião específica. É porque eu fui Hare Krishna muitos anos da minha vida e eu lembro que a gente tinha essa situação lá. Muitas pessoas levavam as crianças para ser iniciadas na Hare Krishna e elas raspavam a cabeça e ficava um rabinho de cavalo aqui. E às vezes iam mães lá reclamar que o pai levou sem ela saber. Por isso que eu me lembrei desse exemplo, tá? Eu não sei qual é a sua religião, então, de qualquer forma, enfim, não sei como é que são os rituais, mas eu me lembrei desse exemplo pessoal meu, que eu fui Hare Krishna há muitos anos da minha vida. Eu vou até fazer uma live sobre isso, porque é uma religião muito interessante. Gente, eu vou nessa, tá na hora do banho e da janta do Apolo. Agradeço mais uma vez a todos. Um abraço. Juntos somos muito mais fortes.